Agora, em vibrações, companheiros, nós vamos nos lembrando que nesse trabalho, cada um de nós recebe em companhia um mentor especialmente designado, que fica ao nosso lado durante todo o trabalho, nos auxiliando nas doações. Lembrando também que em torno dos grupos de trabalhadores encarnados encontram-se milhares de socorristas do espaço que irão conduzir as vibrações aos locais e aos assistidos que hoje juntos lembraremos. Vamos, portanto, mentalizando ao nosso lado um pequeno cálice de cristal que irá recolher as nossas vibrações e nas nossas casas espíritas, o grande cálice de cristal que irá aglutinar a todas, preparando-as como o remédio que cura, o bálsamo que suaviza as dores, a energia que restaura e reconstrói. E assim também nós vamos auxiliar os nossos socorristas na distribuição dessas vibrações e, em primeiro lugar, direcioná-las às nossas casas espíritas, para que elas sejam direcionadas às suas paredes, piso, teto, móveis, objetos, plasmando-se numa coloração dourada, penetrando até as moléculas materiais da construção das casas, em todos os seus pavimentos, todos os seus cômodos, para que tudo se purifique e se ilumine. Também na parte externa, as paredes, piso, parede, muros, cobertura, telhado, descortinando-se em todo o frontal da casa até o meio das ruas, e assim pela lateral esquerda, direita, subsolo, fundos, fechando esse círculo protetor para que não haja nenhuma infiltração e proteção absoluta às nossas casas com Jesus. E assim também as nossas vibrações vão saturando a atmosfera das casas para sustentar todos os seus trabalhos: assistência espiritual, evangelização infantil, mocidade espírita, escolas de aprendizes, grupos mediúnicos, principalmente os das quintas-feiras, este próprio trabalho de vibrações, as escolas mediúnicas e demais, todas em implantação, todos os trabalhos a serem realizados. E assim toda a casa espírita transforma-se num só contexto e as vibrações vão para sustentar os seus dirigentes de trabalho, auxiliares, trabalhadores, voluntários, todos que auxiliam para que a casa exista e funcione. E assim também nós buscamos agora todos os assistidos, cujos nomes estão nos arquivos, cadernos, papeletas de pedido, nos grupos de internet de vibrações e de pedido de preces. Todos são onde estiverem localizados por nossos socorristas do espaço para receberem o tratamento mais adequado, estando em seus lares, nas escolas, no trabalho, nos hospitais, nas prisões, nas ruas, até desencarnados. São localizados, tratados, para que voltem ao caminho da evolução, recomeçando o trabalho no Evangelho de Jesus. E assim também nós vamos buscar a Aliança Espírita Evangélica, todas as suas regionais e todas as casas filiadas à Aliança, para que também, através da Aliança, o Evangelho de Jesus seja divulgado em todas as direções, com a humildade e serenidade do Mestre. E as casas espíritas, em especial, Apóstolo Mateus, Inconfidentes, Irmão Luiz do Jardim, Marilu, Luz do Alvorecer com nosso companheiro Vladimir, Constelação Amor e Aprendizes do Evangelho de Cataguases, Minas Gerais, com nosso irmão Euclides. Todas essas casas sendo envolvidas em vibrações salutares, seus trabalhos e trabalhadores. E agora nós vamos mentalizando que adentramos o duplo dessas casas, no duplo espiritual, os seus vastos salões de pisos marmóreos, paredes vítreas, cristalinas de muita luz, para que nossas vibrações se acumulem nessas torres luminosas que se elevam a grande altitude na região umbralina onde nos encontramos,
e juntamente com os nossos companheiros desencarnados que estavam conosco até ontem no trabalho da carne e agora sendo preparados como socorristas do espaço, ao nosso lado também trazem as suas vibrações de amor. E assim, essas caravanas e caravaneiros que vêm das regiões inferiores, purgatoriais, infernais, fortalecidas por nossas preces, trazem os socorridos que são triados em nossas casas e reconduzidos às colônias de tratamento, aos locais mais adequados para cada um. E agora nós vamos juntos atravessando o portal que nos leva aos campos verdejantes, onde também temos os pomares, os jardins e as hortas com seus vegetais, frutos e flores medicinais, e o grande laboratório que funciona no centro de todo esse complexo, onde se processam essas essências para a preparação do remédio do futuro, das vacinas atuais e do futuro, para que a humanidade tenha um remédio definitivo, e os nossos cientistas espirituais atuando sobre os encarnados para que recebam as fórmulas em suas mentes e assim possam desenvolvê-las também no mundo material. E assim também nós vamos agora, unidos todos, encarnados e desencarnados, vibrar e projetar vibrações para as nossas casas da espiritualidade, as nossas escolas, onde os nossos obsessores do passado são transformados em socorristas do espaço após passarem por todo o curso de aprendizes na espiritualidade. Também para os nossos complexos hospitalares, ou pronto-socorro, salas de cirurgia, de enfermaria, todos os envolvidos nessas tarefas de cura. E agora nós unimos todas as vibrações, projetando-as bem alto, para que se aglutinem como se fossem nuvens magnéticas e direcionadas pela rosa dos ventos, nós vamos encaminhando-as para o norte do país, para a colônia Vitória Régia do Irmão Mateiro na Amazônia, onde os grupos indígenas encarnados e desencarnados têm a grande tarefa de preservação e recuperação, restauração e regeneração de toda a região amazônica em seu reino mineral, vegetal e animal. Também do norte do país, a chuva magnética vai banhando essas florestas, atingindo também os países vizinhos por onde ela se estende em toda a América do Sul. E em direção ao nordeste, sobre a Caatinga, que sofre o mesmo tratamento e amparo. A Mata Atlântica, que desce do norte do país ao sul. O Pampa Gaúcho, que se estende pelo sul do país e pelos países vizinhos. O Pantanal, igualmente. E no centro do país, o grande Cerrado, que também vai recebendo chuvas magnéticas, tratamento de todos aqueles que se dedicam a essas grandes tarefas de recuperação, principalmente nessas épocas de incêndios e destruição. E agora centralizamos as vibrações em Brasília, para que atue sobre os três poderes, judiciário, legislativo, executivo, atuando sobre mentes e corações de todos aqueles que labutam na administração da pátria e aqueles que estão obrando acertadamente, sejam incentivados, sustentados e animados para darem prosseguimento a esse trabalho. E aqueles que estão obrando no erro, sejam envolvidos nessas preces que atuem sobre suas mentes e corações para que cheguem ao arrependimento, para que cessem com as atividades hostis contra a pátria, para que também regressem ao aprendizado, à recuperação moral de cada um. E agora nós penetramos também com as nossas vibrações todo o subsolo de Brasília, onde as entidades vampirescas e obsessoras atuam sobre esses irmãos, fazendo com que continuem agindo de forma equivocada e violenta contra a pátria, para que esse desligamento se faça e ambos os lados, encarnados e desencarnados,
encontre o caminho do tratamento adequado segundo a condição de cada um. E agora nós centralizamos de Brasília as nossas vibrações que partem como raios em todas as direções. Onde houver uma cidade, capital de estado, município, aldeia, lá chegam as vibrações para os encarnados e desencarnados que precisam de orientação espiritual, liberdade espiritual para encontrarem o caminho evolutivo, principalmente nesses dias que atravessamos a decisão que a pátria deve escolher para seu destino por alguns anos, para caminhar novamente com Ismael, com o Mestre Jesus, e o trabalho de Ismael se estendendo por toda a pátria nesses dias, mais fortemente ainda, para que cruze o seu destino com as determinações de Jesus para este rincão. E do Brasil, em direção a toda a América do Sul, Central e do Norte, para todas as cidades, capitais e municípios, onde existe a necessidade de orientação e amparo, cada uma passando a sua necessidade para o aprendizado de seus moradores. E da América, em direção à África, com os grupos indígenas dos africanos, dos escravos, que sabem as necessidades daquele continente, da África para a Europa, que também atravessa os momentos difíceis pela ignomínia que sobressai e cai naquele território, para que encontre as respostas no Evangelho de Jesus, na paz e no bem. E da Europa para a Ásia, onde também aqueles povos tão sofridos precisam de amparo e ajuda. E da Ásia para os três oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico e suas ilhas, onde habitam milhares, milhões de pessoas, como a Malásia, Indonésia, Austrália e tantos outros rincões, o Polo Sul, o Polo Norte, para que todo o planeta agora se ilumine com nossas vibrações, com nossas preces, para que hajam oportunidades verdadeiras de aprendizado a todos os seres, esclarecimento e escolha de um caminho de paz, principalmente onde há a guerra, a fome, a doença, o desencontro, o ódio se instalando pela inferioridade moral de todos os seres. E assim que nova luz caia sobre o globo terrestre, e nós vamos também levar as vibrações para todas as crianças, jovens, adultos, idosos, casais, aqueles que estão reencarnando e aqueles que estão desencarnando, para que de ambos os lados da vida existam mãos amigas, orientadoras, para guiá-los numa nova fase de aprendizado. E agora, por todo o mundo espiritual, em torno da Terra, aonde existe o choro e ranger de dentes, como disse o Mestre, porque espíritos desencarnaram em condições desfavoráveis e estão passando pelos seus percalços. E assim também, nós vamos envolvendo o planeta e indo em direção à pátria brasileira mais uma vez. Toda a sua população encarnada e desencarnada, todos aqueles que esperam uma oportunidade, principalmente nesses dias em que as eleições estarão sendo processadas na pátria, para que todos os brasileiros recebam a intuição de Ismael, do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade que nos assiste, intuindo o melhor caminho para tirar a pátria do atoleiro moral em que se encontra, para que tenhamos dias melhores, saudáveis, de respeito, de amor, no Evangelho do Mestre, da sua cultura de paz, de ternura, de perdão, de tolerância, que tudo esteja no coração de cada brasileiro nesse dia de escolha que se aproxima do domingo próximo, para que sejamos nós também os portadores da boa palavra, da paz, do amor, da prece, da vibração, para que todos tenham a paz necessária, a serenidade necessária,
para entender as mensagens que o mundo espiritual envia à pátria brasileira via Ismael, via o próprio Mestre Jesus e todos os seus abnegados anjos do bem e do amor, que são os seus veneráveis trabalhadores. E assim também nós vamos levar a mesma mensagem para nossos familiares, nossos parentes e amigos, nossos lares, para que haja uma perfeita harmonia nesses dias. E para nós nada pedimos, porque temos o necessário e sabemos que o Pai nos dá o mais acertado para cada um de nós, que sabe Ele melhor do que nós, qual é a lição que estamos precisando aprender. E assim, por onde andarmos, sejamos os portadores do perdão, do amor, da fraternidade. E como espera de nós o próprio Mestre, que sejamos nós verdadeiros cristãos ao nos comportarmos em sociedade. Com a paz, com a ternura e serenidade do Cristo, que assim seja.